Dia, vamos lá. O Gonrozon, estado de Buda, se expressa na vida daqueles que têm uma fé forte. Uma pessoa pode ter o Gonrozon, mas sem fé não receberá nenhum benefício. A fé é o que faz com que a concentração de benefícios, que é o Gonrozon, se revele em nossa vida. Assim sendo, contanto que a nossa fé permaneça viva, a concentração de benefícios jamais desaparecerá. Ainda que perdêssemos nosso gorronzon físico em consequência de um acidente ou desastre natural, desde que mantenhamos a fé, o gorronzon permanecerá intacto e poderemos ativar seu poder benéfico. Onde eu entro nessa história, né? Falei, né? Eu conheci o budismo em 86, queria poder fazer uma prática normal, né? Como todo mundo. E essa senhora que ensinou o budismo, ela não me dava essa oportunidade, né? Então, meu objetivo foi encontrar uma pessoa que entendesse a minha prática, que deixasse eu participar das atividades. E desafiei, e um tempo depois, apareceu uma senhora que tinha chegado, recém-chegado de São Paulo, uma japonesa, Tereza Yoshimura, ela mora em Goiânia, né? Tanto que a gente se mudou para Goiânia, né? Eu fui junto com ela, né? Moramos um ano lá. Ela permanece em Goiânia, mas eu voltei. E ela tinha uma filhinha de uns 6 meses. E ela estava querendo muito uma pessoa para cuidar da menininha. E esse foi a minha grande vitória, porque com essa pessoa eu fiz o meu primeiro Kofo, eu fiz a minha primeira assinatura de impresso, era o Gongyo naquela época, as 5 orações, ela me dava a oportunidade de realizar todos os dias meu Gongyo. Quando a gente tinha atividades juntas, ela ia na dela e eu ia, levava a menininha, ela pegava a bebezinha e eu ia poder participar da minha atividade. Então, fiz uma luta muito maravilhosa na divisão de moça, com muitas peças de teatro, porque as meninas faziam o enredo e jogavam para me encenar. Então, foi uma fase maravilhosa, né? Aí, essa parte eu transformei da minha vida. Então, eu voltei para Fortaleza, procurei emprego novamente, fui morar com uma senhora que ela não era budista. Falei, eu tinha meu quartinho de empregada, lá eu colocava uma aguinha, velhinha, e lá eu fazia minhas orações, participava das atividades também, né? E na continuidade, né, saí da casa dessa senhora e fui morar com essa Cecília que eu citei, que era onde, na primeira casa que eu trabalhei, que tinha as reuniões de bloco. Aí eu fui morar com a dona Cecília e o seu Amazaki, que eles eram dirigentes, pessoas de um bom coração, e daí fomos para São Paulo. E a gente pegou aquela época para encenar aquela época da ditadura militar, e eu fiz uma peça de teatro que eu era a pessoa que estava sendo torturada. Nossa, foi fantástico. Eu tinha que fazer aquelas respiração para ficar ofegante. Eu entrava no palco, batia do lado, outro do outro. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Aí ficamos 2 anos em São Paulo, ela foi para o Japão, eu fiquei na casa do irmão dela, que também tinha Gonroso, né? E lá eu fazia a minha prática. Aí depois, em 92, a gente mudou para o Paraná. Aí ali ficamos raízes. Eu casei, mais uma vez se evidenciava o impedimento na minha prática, né? O meu marido falou que na nossa casa o Gonroso não é fui vitoriosa e consegui consagrar meu Gonroso. E o Gonroso, né, que nós temos na nossa casa, né, é o nosso espelho, né? Mas como fala aqui na frase que eu li, o que importa é a nossa fé. Por isso, eu acho o nosso Daimoku, ele é válido tanto diante do nosso pergaminho que temos em casa, como quando não podemos estar diante dele. Porque, por experiência própria, eu sei que esse gonroso que eu tenho na minha casa, eu tenho ele dentro de mim, está tudo aqui. Então, como que eu acesso, né, esse gonroso interno meu?
É justamente quando eu recito esse Nam-myoho Renge Kyo e adquiro todas essas virtudes, né, de sabedoria, de persistência, de benevolência, enfim, tudo isso que a gente precisa para desafiar a nossa circunstância e ser sempre vitoriosa no final, que é isso que eu estou acabando de contar para vocês. Coisa fundamental que, né, que o presidente Queda sempre orienta, que o que impede da gente conseguir os nossos objetivos, fazer a nossa revolução humana, é justamente essa dúvida, nessa incerteza, né? Então, ao decorrer da nossa prática, a gente vai adquirindo essa convicção, essa certeza, né? Que por mais que hoje a minha situação esteja não muito favorável, mas é a gente ter essa certeza que a gente vai vencer. Eu vou contar uma coisa, eu decidi fazer isso, né? Contar. E ontem eu tive uma notícia, me abalou profundamente, mas eu falei, não, eu sou discípulo do presidente Queda. E isso que aconteceu, essa notícia que eu recebi, é justamente para me comprovar a veracidade desse budismo. Não é isso que vai me abalar. Eu vou estar linda, eu vou estar maravilhosa. É tanto que vocês, não sei se vocês observaram, mas eu abri até a câmera, porque está um pouco escuro, não está dando para ver muito, mas eu abri até a câmera, coisa que eu não faço, eu fiz que nem a Risalva. Eu passei batom, eu coloquei brinco, sabe? É verdade. Porque a gente tem quem? A senhora Caneco. Ela está sempre com aquele sorriso radiante no rosto, independente do que esteja acontecendo, né? E a gente é também uma rainha. E rainha não tem cara feia. Rainha não chora. Rainha é o quê? É protagonista da própria história. Um ator, quando ele está encenando, se for uma cena alegre ou uma cena triste, a casa dele pode estar caindo, mas ele está ali, firme, forte, imponente. E é assim que nós discípulos do presidente Queda, devemos ser, né? Ele enfrentou prisão, ele enfrentou doença de cabeça erguida. E nós temos que ser assim que nem ele, para onde ele estiver, ele tem orgulho. Puxa, valeu tudo que eu passei para hoje ver essa divisão feminina, divisão do jovem se levantando de cabeça erguida, né? Então é isso, gente. Dificuldade passa, tudo é passageiro. Cada um olha para trás e veja o que vocês já superaram pelo Conserufo. É uma batalha a todo instante, a todo momento. Se as coisas estiverem bem tranquilas, é até para desconfiar, porque um verdadeiro Bodhisattva da Terra, que luta pela paz mundial, que luta pela felicidade das pessoas, ele sempre vai encontrar obstáculo, mas a gente tem que pensar, não, eles são o meu combustível para me percorrer a distância de que for preciso para levar o budismo, para tirar o sofrimento das pessoas. Essa é a nossa missão. Qual foi o seu último grande desafio, Ioneide? Foi o câncer pela segunda vez, na mesma mama, o mesmo câncer. O último foi o câncer, mas isso já é passado, já passou. Certo, mas existem pessoas que atualmente estão enfrentando isso, sabe? E você Hum. cresceu com esse pensamento, com essa maneira de encarar, sentindo que você é o Goron. Ela dizia, Risalva, eu quero estar na live todos os dias, eu quero falar, me dê essa oportunidade, porque isso me encoraja enquanto eu falo. E durante o tratamento, às vezes ela encontrava uma maneira, ela encontrava recursos de estar aqui falando, encorajando pessoas. Então, meu respeito, minha consideração e meus parabéns para você. Eu gostaria de contar um relato que eu fiz uma cirurgia no dia, internei dia 26, saí dia 29. E fomos com o carro, né? E como tinha vaga ali perto do hospital, quase em frente, eu deixei o carro na rua mesmo.
Na sexta-feira à noite, a acionista do hospital falou que era a polícia que ia falar comigo se eu podia descer. É seu carro, esse carro tal, tal? Eu falei, é. Olha, ele foi arrombado. Aí eu falei, nossa. E eu ia ter alta no sábado de manhã. A alta já estava dada, eu só estava esperando passar a noite, mais uma observação, e eu vou resolver. Agradeci, né, ao policial, e que falei que não podia descer. E também eu lembrei que eu tenho um amigo muito querido, um irmão que estava morando lá perto, tá morando lá perto, né, do hospital, em São Paulo. Ele foi até mim, pegou a chave do carro, ficou lá até o guincho chegar, do seguro, e aí ele me mandou fotos, né? O vidro do carro estava quebrado, deixaram a parte da frente do painel jogada no banco, e o carro, o rádio, né, aquela tela do rádio do carro, eles deixaram também jogada no banco de trás. Roubado o step, que eu nem tinha visto. Eu só fui ver o carro, na verdade, ontem. Eu não estava nem com coragem de ver o carro, porque o guincho, eu tive alta, a gente voltou de táxi, né? E o guincho que trouxe o carro para casa. Aí um amigo nosso estava em casa fazendo uns reparos aqui pra gente, e aí ele falou, vamos lá ver seu carro, né? E eu não estava com coragem de ver o carro por uma outra circunstância de roubo também que eu tive, eu fiquei meio traumatizada, né? Aí você vai gastar uns 3 pau e meio, mais ou menos. Acionei o seguro, minha mãe ficou assim, me falei assim, mãe, eu não estou preocupada, então não fique também, tudo vai se resolver. E continuei fazendo meu daimoku, minha prática, né, meu manhã à noite, estudando nova evolução humana, e isso. A frente do carro ele conseguiu reconstituir toda, não vou ter um centavo de gasto. O painel do carro, assim, o sistema de arrefecimento, né, de saída de ar, o kit, o rádio do carro, a tela. Quer dizer, desses quase R$ 2.500, nenhum gasto. E faltava o step, né? Eu consegui um novo, vou retirar na segunda-feira, na casa da pessoa, que ele teve uma perda do carro, e aí ele segurou o step por R$ 300. Então, quer dizer, eu vou conseguir um step novinho, sem ter sido usado uma vez, pela metade do preço. E o vidro do carro, que eu acionei o seguro vai consertar, eu só vou pagar a franquia de R$ 200. Então, o meu prejuízo, que seria em torno de 5, sei lá, talvez mais reais aí, ficou em R$ 500. E, e eu consegui, né, tudo isso, eu tenho certeza que foi através da minha prática, eu operada, 3 dias no hospital, na verdade, com minha mãe, né, ali do meu lado também, fazendo daimoku, me mantive tranquila e segura até agora, e pude, né, diminuir os prejuízos financeiros, que na verdade não é nada, e eu e minha mãe seguras e tranquilas. Por quê? Se a polícia não tivesse me ligado na sexta-feira à noite, eu sairia no sábado de manhã de alta do hospital, com bagagem, com tudo, com dor, né, recém-operada, e ainda ia ter que resolver isso na rua. É a resposta da nossa prática. A gente às vezes não sabe por quê, né? Tá fazendo o daimoku, tá praticando, tem um objetivo, mas a hora que a gente mais precisa, a proteção, né? Os deuses budistas, forças protetoras do universo estão ali do nosso lado para nos proteger. Então é isso, gente. Agradeço, né, de ter contado esse relato para vocês, e eu estou muito, muito feliz. Acho que deu para falar, né, da tranquilidade e segurança dessa prática, né? Como que a Sim, prática da gente nos protege, nos encoraja, nos dá equilíbrio, não é isso? sim, exatamente. Daí Ioneide disse: quanto mais vem problema, é porque a prática está certa e a gente está transformando, não é isso, Mônica? A gente está amenizando e erradicando o karma, né? O efeito kármico. Então, a gente tem que orar em gratidão, né? A gente passa por circunstâncias, mas se a nossa prática está em dia, se a gente está na órbita do Sensei, da Gatai, a gente é protegido. Então, a gente não pode duvidar, tem que ter segurança, tem que ter tranquilidade. E eu acho que é isso. A gente chega a dar uma bambeada, mas fala, opa, eu sou discípula do mestre, tenho o Gohonzon e eu vou transformar. Né? Ter essa segurança e A gente bambeia, mas não cai. não, de jeito nenhum. E se cair, é caindo que se levanta. E outra, né? A gente, esse dia eu estava repetindo sobre isso, que a HK, né? Como é preciosa essa organização que a gente pratica. Porque quando a gente cai, porque às vezes acontece, os companheiros estão ali para nos, né, nos apoiar, nos incentivar e fazer com que a gente consiga se levantar, né? Então, é essa a importância, essa órbita da Kakai, do mestre, do Gohonzo, do Daimoku, é essencial na nossa vida, né? E por isso que a gente está aqui, né? Porque todos nós aqui, gacaínos, talvez algum chacubuco, um ou outro, e a gente está aqui seguindo a orientação do mestre para
superar, para vencer, para ultrapassar qualquer problema que surge. E eu só espero que você esteja ótima, para daqui a um mês nós. Tchan, tchan, tchan. Estarei. Eu não vejo a hora, já estou ansiosa já. Muito bom, eu também, imagina, né? Muito trabalho, mas compensa, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vai valer, com certeza. Vai ser maravilhoso. E sua mãe tem alguma coisa para dizer? Cadê Mãe, você, Maria Helena? está sendo requisitada aqui, venha. Um beijo, gente. Um beijo, Lisalva. Beijão, Mônica, obrigada pela sua participação. Diga aí, mãe. Completando a luta da Ionei, né, vencedora, no hospital, no segundo dia da cirurgia, essa menina teve dor muito forte. E a ponto, a Mônica é durona, mas a ponto dela chorar compulsivamente de dor. Então, imagina a cena, uma mãe, eu falei assim, devia ter uma lei no universo que proibisse uma mãe com o filho chorando de dor. E aquilo eu segurava a mão dela assim, sabe, fazendo assim, uma tristeza, tentando passar a dor dela para mim, não tem como, né? Aí eu falei assim, o pior disso tudo é eu não poder fazer nada, né? Aí me deu um negócio, falei, como não fazer, não posso fazer nada? Eu dei moco, segurando na mão dela, com toda concentração, fazendo bem baixinho para não incomodá-la, e vendo aquela cena dela chorando, e com o Daimon que eu fui fazendo, ela foi adormecendo, chorando, ela dormiu. Dormiu pesado, quando acordou, não tinha mais dor. É isso que o Daimon faz, né, gente? É isso. Quando eu pensei, como não posso fazer nada? Eu posso, né? É a confiança também, né? É É a, acreditar. é a fé, é aquilo que a Ney também falou no começo, né? Outro dia eu estava com cãibras na barriga, mas era tanta dor que eu gritava. Eu nunca tive uma cãibra tão forte na barriga, porque meu corpo todo tem cãibra, né? Por causa do Parkinson. E meu marido veio, aí fazia um exercício, fazia uma massagem, fazia aquilo outro. Ele disse: O que é que eu posso fazer? O que é que eu faço? Eu estou ficando nervoso. Aí fazia aquela massagem, aí começou, não me horroringuei que ó, não me horroringuei que ó. Ele, Né? E ele falava rápido. Outro dia ele joga boliche e ele disse assim: Eu não sei o que é que está acontecendo, eu estou totalmente desordenado, eu acho que eu estou indo muito mal depois de tantos anos, mais de 40, 300 pontos, né? Derrubando tudo e participando de competição. Está faltando dar pouco. Aí ele, já vem você. Eu disse, diga, não me arreguei aqui, ó. Aí ele ficou repetindo. Daqui a pouco, esse homem estava ganhando todas em uma semana. Ele fez 3 vezes o bolinho perfeito, o boliche perfeito. 3 vezes numa semana. Eu digo, eu tenho certeza que você está fazendo Daimuco. Aí no dia da cãibra, ele, não me horroringuei, que ó, não me horroringuei, que ó, não me horroringuei, que ó, fácil, assim, ligeiro. Quer dizer, ele está acostumado a fazer, ele não me diz, mas está fazendo. Então, quando a gente pratica, a gente tem comprovação, a gente tem strike. Tem gente aqui que entende de boliche. Eu não entendo. A primeira vez que eu fui tentar foi a primeira e a última. Bom, essa sua equipe de apoio é fantástica. Até manda uma palavrinha para você. essa equipe de apoio, aliás, todos vocês que fazem essa live, eu amo muito, 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 muito. Estou tendo um trabalhão com essa festa, mas é tão prazerosa, né? Enquanto a festa durar, vai ser transmitido ao vivo aqui para esse link. Essa live aqui estuda o livro Sabedoria para Criar Felicidade e Paz. Então a gente precisa compreender o que é o budismo, como é o budismo, o que é que eu aprendo dos livros e aplico na minha vida, porque budismo é vida diária, certo? Então, quando as pessoas contam um relato, não é que seja uma live para relatos,
mas sim para relacionar o que é que a gente está estudando com as experiências da vida. Trechos longos, escuto, eu entendo, eu concordo. Quando terminou de ler, me pergunte o que foi que a pessoa leu, que eu não me lembro mais. Então, a gente procura falar mais do que ler e do que contar um relato que às vezes o que é que você aprendeu? Que precisa orar. Isso aí a gente já sabe. Eu preciso entender. O que Getúlio sugeriu. Diante desse mundo que nós estamos vivendo, com redes sociais e tudo, qual a percepção que nós temos acerca das pessoas que estão ao nosso redor, nos veem como pessoas boas, como pessoas carrancudas, como Budas? Como que nos veem? Quem é Giba? Como, por exemplo, eu. O que é que eu sou? Alguém pode dizer? Diga aí, gente. Benevolente, amorosa, muito Acertou. Salva é corajosa para falar o que precisa ser falado, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar dela. Exatamente. É isso que a gente precisa aprender, a gente precisa discutir aqui. Por que que eu vou dizer, eu vou mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não sinto? Por quê? Porque quando eu li o presidente queira dizer com justiça e verdade você vence tudo. Aí eu disse, é isso que eu vou fazer. E eu tenho comprovação que com justiça e verdade a gente vence tudo. Se eu não sou uma pessoa justa, eu não estou aplicando o budismo na minha vida. Eu estou fazendo julgamento, eu estou dando preferências, não é isso? É a influência dos 8 ventos. Que muitas vezes a gente está em declínio ou a gente está em estado de quê? De honra, de felicidade, e é levado por tudo isso. Mas eu só vou falar sobre isso depois. Bom, diga aí, Giba, como é que as pessoas lhe veem na sua percepção? Não, primeiro, eu volto a dizer que usar uma frase do mestre, né? Contudo, eu irei. As pessoas me veem como um, um lutador, como chamei de um guerreiro. Na quinta, meu pai vai passar por um processo, né? Que ele vai fazer uma cirurgia do rim, né? Aí eu tava aqui na. Quando a gente senta para orar, tem diversas formas de orar, né? Tipo, nosso objetivo, né? Para transformar qualquer situação. Mas nesse momento da doença, assim, e por mais que meus pais não praticam, aí eu fiquei na dúvida, né? Pô, de como orar, né? Tipo, como enviar o Daimoku para ocorrer tudo bem a cirurgia, né? Dar tudo da melhor forma possível. Essa pergunta que eu. Situação de doença, né, é uma coisa assim inerente à nossa vida, né? Tanto que o budismo nasce desse questionamento, né? Nascimento, envelhecimento, doença e morte. E você, como praticante da família, você está proporcionando a eles elevarem o estado de vida, tá? Então, na verdade, você está possibilitando que a sua família, né, 7 gerações para trás, 7 gerações para frente, olha a profundidade disso, tá? Que eles atinjam a iluminação. Especificamente no caso do seu pai, que é uma cirurgia bem delicada, que envolve questão de vida e morte, esse daimoku deve ser de sincero arrependimento. Tá? Quando uma coisa muito forte atinge a família da gente, sincero arrependimento do quê? Por ter ofendido o Gohonzon, por ter, né, sim, ido contra a lei. É muito rigoroso isso, né? Poxa, como assim? Mas eu não sei o que eu fiz lá atrás, pô, que causas que eu fiz, né? Mas são coisas que estão se manifestando, ou seja, elas se encontram em nossa vida, ou seja, na sua vida e na do seu pai. Então, isso é uma oportunidade, na verdade, para transformar todas essas circunstâncias. Então, esse daimoku deve ser direcionado para que ele, assim, né, transcenda essa circunstância, né, e venha a dedicar a vida dele e a essa grande luta que é o Kosen Rufu. E isso está atrelado, digamos assim, à sua prática.
né, a sua mudança, né, como filho, como irmão, como marido, e assim, a sua revolução humana, tá bom? É isso. E você enxergar também como uma oportunidade de você comprovar para sua família a veracidade do budismo de Nichiren Daishonin. Agarre isso como uma oportunidade. Eu sou a lei. Eu vou transformar e vou comprovar para minha família a veracidade dessa lei, que o Nam-myoho Renge Kyo é verdadeiro, porque quando a gente está praticando sozinho na família, aí tem umas piadinhas, né? Não sei se acontece com você, mas aconteceu comigo. Hoje não, hoje minha irmã, meu tio são praticantes. Mas na época vai ter que comer, vai ter que engordar, vai ter que raspar a cabeça. Faziam piadinhas comigo. Eu também gosto de brincar, então eu sofri esses bullying. Então, assim, não sei se isso acontece com você, mas é uma grande oportunidade. Não enxergue assim como, por que que está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Eu sou tão jovem, né? Por que? Não faça esse questionamento. Para que eu estou passando por essa situação? Para ser um ser humano melhor. Através dessa minha comprovação, muitas pessoas, inclusive meus pais, irão praticar o budismo Nichiren Daishonin. Então é isso, meu filho. Para quê? Entendeu? E comprova e você já venceu. E através da sua comprovação, do seu relato, visualiza, já agradecendo, visualiza você dando o relato. E muitas pessoas irão ao seu encontro e vão praticar esse budismo Nichiren Daishonin. É uma grande oportunidade. Parabéns. Não, sim, obrigado por compartilhar. É que assim, esse processo que ele vai fazer, é, hoje ele faz hemodiálise, né? Tem esse processo, mas ele faz hemodiálise, ele ficou doente em 2021. Eu lembro até hoje, né, que quando ele ficou doente, eu fui parar aqui na Unicamp, não sei se alguém conhece Campinas, para cá, essa região, né? Eu lembro até hoje, né, que o médico falou para mim que ele estava entre a vida e a morte, né, no dia que ele ficou doente. E eu lembro que quando eu fui fazer na Hemocassim, foi na Hemocassim que eu fiquei 4, 5 horas na frente do Gonzo, eu não saía por nada, né? Porque era uma situação muito séria, né? E eu consegui comprovar realmente, sim, que naquele momento ele melhorou, ficou bem, né? E com esse tempo a gente vai mantendo na prática. Eu vim mantendo o ritmo da Emoco, né, para transformar essa circunstância, né? Por mais que a gente tenha o nosso karma individual, mas também tem o karma coletivo ali, né? Da família, dá pra, né? A oração é capaz de transformar até mesmo o karma coletivo, né? E durante esse tempo, né, teve essa resposta, né, para fazer cirurgia na quinta, né? Aí eu tô nesse desafio, né? Enquanto todo mundo estava falando, né, eu estava aqui imaginando eu, um pai, né, qualquer sendo o único. Nossa, meus parabéns, tá, Michael, porque você realmente é o solo, né? Então, eu pensei assim, né, eu oraria para o meu pai que ele fosse feliz e, além disso, tornasse um grande valor para o Cocerufo. Se tornar um grande valor para o Cocerufo, eu acredito assim que tem um raio, uma dimensão muito grande. Não quer dizer que ele venha recitar no meu Horigekyo, mas só em ele já incutir o humanismo e queira ser simpatizante, apoiador, entende? Então, não necessariamente, porque tem muita gente que acredita no meu Horigekyo, mas não age conforme um Buda em ação, conforme seu Márcio fala. Mas talvez o grande valor para o Cocerufo, levando em consideração que a vida é eterna, quem sabe na próxima existência ele já venha, né, com esse estímulo, com esse estado de Buda já evidenciado e tal. Então é por aí, porque tudo é karma, né? Tudo é causa e efeito. Então, só em orar para direcionar a pessoa a ser um grande valor para o Cocerufo, primeiramente eu me torno, porque quando eu oro para o outro, quem se ilumina primeiro sou eu. Né? Então, assim, eu achei muito interessante essa visão, porque às vezes a gente olha para a pessoa ser budista, ter isso. Não, é que ela seja feliz, porque, como eu falei, existe a causa e efeito. Tem um karma, ser feliz e que venha a ser um grande valor para o Cocerufo. Agora, quando que ele venha a recitar no meu Horigekyo, isso aí já não depende mais da gente, né? Como eu disse, existe um karma. Então é isso.
Eu aprendi muita coisa também nesse processo. Eu comprei aquele livro lá, Desvendando os Mistérios da Vida e da Morte, né? Ajudou bastante, né? Para compreender que é fase da vida, são questões que todo mundo vai passar, eu vou passar, né? Então, e a maneira que a gente vai encarar é o que determina se a gente sofre ou não, né? Mas você tem essa convicção, mas Porque é muito assim complicado você orar, por exemplo, é igual uma pessoa doente, né? Ah, eu vou orar para que ela tenha longevidade, para que ela consiga e papapá e tal. E se essa pessoa, desculpa se não estou falando do seu pai, mas estou falando num geral. Eu oro, por exemplo, eu tenho uma filha que é falecida, tá? E na época eu orei para que desse tudo certo e tal, né? Não se agravasse e tal. Só que ela veio orar, ela veio falecer, fazer o nirvana dela. Então, se eu for nesse caminho, aí eu vou pensar o quê? Então, o Daimoku não resolve, que eu orei tanto, fiz tanto Daimoku para minha filha e ela morreu, como assim? Não funciona? Não. Então, por isso que é importante orar para a felicidade da pessoa, porque a gente não tem, né, como ponderar o karma e assim, né, a longevidade, essas coisas. Então, assim, foge ao nosso domínio. Então, o mais importante, eu acredito assim, para mim, que a gente não tem poder sobre o outro, sobre nada que está fora, e sim sobre a gente mesmo. Então, eu oraria, eu aprendi muito com depois que minha filha partiu, inclusive teve uma reunião de palestra aqui, fizeram uma dinâmica, e o papelzinho que eu tirei foi assim, para quem você ligaria e por quê? Aí eu falei, eu ligaria para minha filha para agradecer o quanto eu aprendi depois que ela foi, entendeu? Então, assim, porque tudo realmente tem um lado positivo, tudo é aprendizado. Então, assim, não é orar para a pessoa viver e se curar e tal. Porque se ela não se curar, o Goronzo é falso, só da seu Daimoku é falso, então é orar para ser feliz realmente, o entendimento, como você falou, esse livro é maravilhoso, o entendimento desvendando o mistério da vida e da morte é maravilhoso. Eu oraria assim no sentido de gratidão, porque se é desde 2021 que teu pai já está nessa situação, então ele já prolongou a vida dele. A segunda coisa é orar para que ele possa evidenciar esse estado de Buda. E sempre lembrar que essa gratidão que eu estou orando para o meu pai é no sentido de que ele está sacrificando a vida dele para que eu vá em frente do Goronzo e ore. É nesse sentido. Eu ouvi essa orientação da Sueli Ogawa, e ela falou assim que tem pessoas que elas veem, né, que elas estão no nosso convívio, que é aquele kenzoku, né, que é a relação compartilhada, ela vem para sacrificar a vida dela para que a gente possa orar e para que a gente possa se desenvolver como budista. Acho que do livro Mistérios, Desvendando, né, os Mistérios da Vida e da Morte, que o Sensei fala assim, se a gente quer ter certeza, né, que aquele ente querido nosso está bem ou vai ficar bem, a gente tem que olhar para a nossa própria vida. Não com essas palavras, né? Mas tem que olhar para a nossa própria vida. Que é transformando, né, fazendo a nossa revolução humana, sendo a melhor pessoa, né, compartilhando este budismo. Sendo muito feliz é que a gente tem certeza, né, que aquela pessoa que tem essa relação de vida com a gente também está. Então, assim, torne-se um Buda, torne-se o melhor Buda. Aí você vai ter a certeza de que, onde quer que seu pai esteja, né, nessa existência, numa futura, ele também vai se tornar um Buda, que nós somos Buda em vida e Buda em morte. Então, assim, pratique profundamente, né, independente de você ser o único ou não na família, pratique, confie nessa lei, né, se torne um Buda verdadeiramente, que aí você vai ter certeza, né, que nessa mesma existência ou na próxima, seu pai também, né, é um Buda e vai recitar o Nam-myoho Renge Kyo, né? Se você, né, tem essa oportunidade, recite Nam-myoho Renge Kyo perto dele, do lado dele, né? Porque o Daimoku atinge toda a nossa vida, todos os nossos sentidos, todas as nossas células, né? Independente da situação em que elas estejam e que nós estejamos. Então, faça o máximo de Daimoku que você possa. Não esqueça, se torne o melhor praticante, se torne o melhor Buda, que aí o seu pai também vai ser, tá bom? Que a gente está tão empolgada aqui na conversa que esqueceu até da matéria, ora. Mas a matéria é tudo que a gente está falando até agora, que é tirado do livro Sabedoria para Criar,
felicidade e paz. Eu queria perguntar para ele se em algum momento o pai dele recitou junto com ele Nam-myoho Renge Kyo. Sim, já faz um. Foi bem na época que ele saiu do hospital, aí, aí eu fui fazer, eu puxei ele, puxei minha mãe, aí eles fizeram um pouco, né? Mas é aquela questão, né? Eles até fizeram, mas tá bem arraigado, né? Forte na mente deles essa questão de Deus, enfim. Mas eu lembro que quando eu consegui incentivar eles a fazer, que eu tava bem forte, assim, sabe? Na prática. Tipo, um momento assim, que eu tava no nível. Depois que vai surgindo as modalidades, né? Acabei dando a recuada, mas eu percebi que quando eu tava forte, eu tava bem assim em cima deles, tava fazendo, tava num ritmo bom. E assim, ele deve também ver, né, o seu valor, né, a condição que você passa para ele, de você ser um bom filho. Que como a gente está recitando, né? Não importa se a família toda ora ou se só eu oro. É o meu daimoku contaminar as pessoas. Como o Alberto mesmo falou, né? São 7 gerações. E aí eu tenho a prática da minha mãe e a minha, né? Quando a minha mãe começou a praticar, a minha avó ainda não praticava, mas o médico falou para ela, né? Se eu operar sua mãe, ela morre na sala de cirurgia, se eu não operar sua mãe, morre. Minha mãe falou, não, ela vai sair da sala de cirurgia. Minha mãe restava na meu Horingekyo e minha avó viveu mais 10 anos. E diabética, então assim, a cirurgia ia ser completamente complicada pela cicatrização. E minha avó cicatrizou, não teve nenhuma sequela. E da minha mãe também, quando ela ficou, né? Os médicos não sabiam a doença dela lá, vai no médico, vai no médico, vai no hospital, não vai. O que eu fazia? A minha determinação era: eu preciso ir nas atividades, eu vou fazer Daimoku para que a minha mãe receba essa minha boa sorte. Eu estou fazendo a minha honra em nome da saúde da minha mãe. E aí ficava na reunião, né? Nossa, será que eu vou chegar em casa, minha mãe vai estar viva? Nossa, será que eu chegar em casa, minha mãe vai estar no hospital? Mas a minha determinação era: eu vou nas atividades para que eu acumule boa sorte. E eu recito no meu Horingekyo, então eu quero a saúde da minha família. Eu quero que todos estejam com a minha energia do meu estado de Buda. O meu estado de Buda irá contaminar a todas as pessoas. E aí, como a gente pensa assim, né? Ah, mas é o pai dele que vai operar. Sim, mas é a minha determinação de ter os melhores médicos cuidando do meu pai, os melhores tratamentos cuidando do meu pai, a melhor recuperação que eu vou ajudar o meu pai a se recuperar. Ou seja, eu me responsabilizo, eu vou fazer. E isso independente se a pessoa pratica ou não. Eu vou fazer Daimoku para que tenha os melhores tratamentos. Eu vou ter sabedoria de lidar com a doença do meu pai. É igual a gente fala, né? Quando a gente está doente. O que eu vou fazer com a minha doença? Eu vou recuar ou eu vou achar a sabedoria de cuidar dela? E aí, como acho que a Margarete mesmo falou, a Sueli falou, eu esqueci quem falou, que é tanta gente falando, a Ângela, ele está doando, né? Ele está sendo esse Zenshiki, fazendo você restar na meu Hoshikyo. Ele está fazendo você acumular essa boa sorte para ele. E isso vai retornar também para a gente. Nenhuma pessoa que nasceu está livre de adoecer, de envelhecer e de morrer, tá certo? Agora, o que é que determina isso? Como que eu vou viver? Existe uma lei que a gente conhece que se chama causa e efeito, não é isso? Então, a vida da pessoa é determinada, como ela está vivendo, pelas causas que ela fez e pelas causas que ela está fazendo, ainda continua fazendo. No caso, você é o único praticante. Então, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você também fez causas para ter a vida que tem, ter o pai que tem e ter conhecido o Nam-myoho Renge Kyo. A dor que ele sente não é a mesma que você sente, mas quando você ora para que dê tudo certo, da sua maneira, do seu jeito, do fundo do seu coração, e você pede perdão pelas causas passadas, isso daí não quer dizer que você traga ou se lembre que você tem culpa pelas causas que você fez.
Isso é bem importante para que as pessoas não se sintam culpadas. O que é que eu fiz no passado? Como tem gente que fica gastando horrores para saber o que foi que aconteceu no passado. Aí eu paguei para uma pessoa ler meu rosto, ler as cartas, falar com os espíritos do passado que estão lá no além. Aí traz aquela coisa toda de que adianta, não adianta nada. Então a gente pede perdão pelas causas do passado, porque eu determino hoje, a partir de agora, nesse momento, ser a minha melhor versão com a prática budista. Fazer o melhor diante de tudo que eu tenho aprendido até hoje, de forma que isso atinja o meu avô. Ele pode até sentir uma melhora de tão feliz, de tão orgulhoso que ele é do neto que ele tem. E é como alguém falou aí, que ele pode até, no fundo, começar a praticar, porque você já deu o tesouro para ele. Se ele não praticar agora, vai praticar na outra existência, mas a causa que você fez já foi feita. Então, tudo que acontece na vida da gente acontece de uma forma natural, diante de tudo que a gente faz. Agora, se ele está sofrendo ou não, as causas da vida dele, quem fez foi ele. Quem vai sentir a dor dele é ele. O que é que você faz? Um neurocientista publicou que é impressionante como as orações têm influência na vida de uma pessoa. Cuide de você o máximo que você puder da sua prática, com suas orações, com sua família, com a responsabilidade da sua própria existência. E as coisas vão se ajustando de acordo com o que tem que acontecer. Por quê? Tudo está no seu devido lugar, com a devida pessoa, na devida hora, os problemas que estão acontecendo, tudo. E você veio como budista nessa família, com um pai que é católico, eu sei o que é isso, que minha mãe também era, mas morreu recitando. Então, quando você chegar perto dele lá, como acho que foi Margarete que disse, procura fazer mentalmente, né? Da maneira que você puder, fica enviando esse daimoku, porque você fica conectado com a existência desse ser humano que está na sua vida, não é por acaso. Existe uma ligação kármica. Sabedoria para criar a felicidade e a paz. Parte 1, felicidade. O Gohonzo existe somente na fé. Em uma explanação sobre o escrito de Nichiren Daishonin, o aspecto real do Gohonzo, o presidente Ikeda discute o profundo significado da representação do Gohonzo, explicando que o objeto de devoção escrito por Daishonin marcou uma nova época na história do budismo. Observa ainda que o poder benéfico do Gohonzo só pode ser extraído por meio da fé. O Gohonzo existe para a iluminação e a felicidade genuína de todas as pessoas ao longo dos últimos dias da lei e para o eterno futuro. Possibilitar a todos os seres vivos atingir a mesma iluminação que os Budas. Este é o juramento de Sakyamuni e o desejo de todos os Budas do passado, presente e futuro. Nichiren Daishonin foi a primeira pessoa a revelar objeto de devoção, o Gohonzo, para realizar esse desejo, manifestando-o sob a forma de um grande mandala. Ele afirma: este mandala não é de maneira alguma algo que eu tenha inventado. Ele nos assegura que Gohonzo não é uma criação arbitrária sua. É objeto de devoção que descreve os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo, para a qual o Buda Sakyamuni, sentado no torre de tesouro de muitos tesouros, e todos os seus Budas
manações, despertar. Em outras palavras, o Gohonzon é a perfeita representação do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos e dos princípios fundamentais de processão de muda dos 10 mundos e 3.000 mundos em um único momento da vida. Todos eles elucidados durante a cerimônia do ar no Sutra de Lotus. Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon, que esse papel todo mundo, não é uma coisa escrita à toa, né? Tem muito significado. É lógico que a pessoa que vê o papel só não entende o que está escrito, mas o principal é o que está escrito no meio, que é o Nam-myoho Renge Kyo. As laterais tem coisas importantes também para se aprender, que tem muito significado para isso. Então, o mais importante, sem estar à frente do Gohonzon, é como se fosse o nosso espelho. Então, quando a gente faz o Daimoku Gongyo diário, a gente manifesta em nós o potencial, despertar como é que, eu fico nervosa. O despertar o melhor que tem dentro de nós, porque o Gohonzon é o espelho. Se você senta certinho e pensa corretamente no que você deseja, ele se volta para nós, porque a gente está fazendo oração dentro do nosso coração. Então, o que manifesta quando faz o Daimoku diário, o Gongyo, é a manifestação do que há de melhor dentro de nós. Então, eu acho, você determina um potencial que você tem dentro de nós. Então, ele não é um mero papel, mas é um tipo de uma coisa que você manifesta do seu próprio eu. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas assim, tudo que a gente faz diante do Gohonzon, com o coração, os benefícios virão e a nossa iluminação também. E todos nós somos Budas também. E nós seremos Budas como eles também foram. Não sei se eu li direito. Claro, Regina, você foi ótima. É assim mesmo. A gente ter coragem, falar, transmitir a mensagem. E você fez, preocupe não, tá tudo ótimo. Superar as condições negativas que vêm surgindo na vida da gente com a sabedoria, né? Com a sabedoria criada com a prática. E esse livro, Sabedoria para Criar a Felicidade, é isso que ele está ensinando para a gente. O próprio título do livro já nos mostra que nada que acontece na minha vida foi alguém que fez. Então, assim como eu criei a infelicidade com as nossas ações, não é? Com a nossa ignorância sobre o nosso estado de Buda, que é a escuridão fundamental, é a ignorância no potencial de estado de Buda. Não é ignorância no sentido pejorativo, não é? Então, essa ignorância da escuridão fundamental enquanto eu não tenho consciência de que eu tenho esse poder do Buda dentro da minha vida, eu vou criando causas negativas e superando ou avançando muito pouco no meu desenvolvimento, porque muitas vezes a gente aprende que nada depende de nós, não é? Quando eu estou... se eu estou doente, se eu não achar um bom médico, eu não vou me curar. Se eu estou passando por problema financeiro, é porque nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente acaba acreditando. Essas crenças vão se fortalecendo dentro da gente, até o momento que a gente conhece esse budismo maravilhoso, esse Gohonzon, que é o objeto de devoção que abre o portal, né, o portal do estado de Buda, que é o único estado, é a única condição, não só do ser humano, de tudo, de realmente transformar qualquer condição de vida, independente em que grau ela esteja ou em que grau ela foi estabelecida na nossa vida. Isso é o que é crer nesse Gohonzon. Por outro lado, a gente também tem que entender que o Gohonzon, Nichiren Daishonin, com a benevolência dele, com a sabedoria de Buda, ele criou o pergaminho, o objeto de devoção, mas se eu não compreender que ele é apenas
um objeto para observar minha mente e não achar que é naquele pergaminho que está o poder. O pergaminho é apenas o canal com que eu vou conectar minha própria vida. O poder está dentro de mim. Então, se eu não acreditar, se eu não tiver convicção sincera, se eu não ir com o coração puro, eu não vou acessar. Eu não vou acessar todo esse benefício. Aí eu posso pensar, nossa, como é rigoroso. Porque essa é a realidade. Eu estava vendo esses dias um jovem cientista falando uma coisa bem interessante. O que que é o estado de Buda? É o estado de iluminação. Iluminado para quê? Ué, a luz, ela dá iluminação, a luz, não é? A gente, o estado iluminado é um estado onde o Buda, onde a gente também pode ter acesso à perfeita consciência do que é a vida, o que constitui a causa e efeito na minha própria vida, o que rege esse universo, o que foi, como que foram construídas as causas. Então, é uma sabedoria pura, livre de qualquer impureza. Então, assim, e a luz ela viaja numa velocidade muito rápida e diz que a luz ela só viaja no sentido reto. A luz ela não é igual ao som que a gente vê. O som ele desvia de barreiras. Por que que eu consigo ouvir vocês aí do outro lado da tela tão longe? Porque, ou então, quando eu estou na casa, eu estou num cômodo, a pessoa no outro, ela consegue ouvir minha voz, porque o som ele desvia e atravessa obstáculos, mas a luz não. Quando eu acendo uma luz no quarto, a sala continua no escuro. Olha que interessante. Então, a luz, ela viaja só no sentido reto, porque a luz é a forma de energia mais pura que existe. Então, se eu trazer isso para minha fé, para minha convicção, se eu tiver uma fé pura, como a mente iluminada do Buda, eu vou iluminar tudo aonde eu estiver, vou transformar as situações, as condições, sejam elas quais forem, não é? Então, é isso que a gente tem que compreender. Nichiren Daishonin, quando ele... aí na matéria está falando que o advento de Nichiren, quando ele deixou o Gohonzo, ele fez ele marcou a história do budismo para o eterno futuro, porque o budismo, se não fosse a benevolência de Nichiren, e depois, trazendo aqui para o nosso tempo, Makiguchi Todi Sensei, esse ensino maravilhoso, gente, não ia ser revelado para nós não íamos ter acesso a tanta sabedoria, porque o templo lá na época, né, Taisekiji, na época de Makiguchi Toda, os reverendos não tinham intenção de passar para o povo comum, como o presidente Toda diz, não é? Eles queriam continuar deixando lá uma coisa mística, no sentido errado da palavra, porque o místico do budismo, a lei mística, é porque ela é de difícil compreensão, não que é algo que, né, magia, só quem tem poucas pessoas que têm direito. Tanto Makiguchi quanto Toda, eles entenderam isso. Espera aí, Nichiren Daishonin deixou o Gohonzo para toda a humanidade. Então, por que que os reverendos não queriam propagar para o povo? Não é? Eles queriam manter restrito ao templo e ficar cobrando altos preços para fazerem cerimônias e só explorando o povo. Então, essa é a história e a gratidão que a gente tem que ter pelos nossos mestres. E o Gohonzo, né, que está na matéria, o Gohonzo existe para a iluminação e a felicidade genuína. O que que é iluminação e felicidade genuína? É o próprio estado de Buda, que nós só ativamos esse poder com a prática que a SGI nos ensina e nos dá o suporte. Então, tem que ter o Gohonzo para concentrar nossa mente e ativar esse poder. No livro aqui, Guia Prático do Budismo, tem uma parte aqui interessante que fala assim, ó, em termos concretos, eu vou ler um trechinho para vocês que eu acho bem interessante. Em termos concretos, como o Gohonzo age em benefício das pessoas infelizes? Então, como que o Gohonzo vai agir na nossa vida? Ele fala, antes de tudo, devemos lembrar que o Gohonzo é a incorporação concreta do estado de Buda. Então, o Gohonzo, ele tem o poder do estado de Buda, mas ele só vai agir se tiver alguém para acionar esse poder, que somos nós.
não é? Então, o poder no Gohonzon, ele é inerente, está lá. Mas, e também tem em nossa vida e no próprio universo. Então, aqui ele fala, né? A condição mais básica da vida encontra-se no estado máximo, nesse estado de Buda, o máximo poder. Podemos ilustrar o fato de como o Gohonzon age em benefício. Então, eles dão um comparativo de um alpinista. Para o homem carente de habilidade técnica ou resistência física, é um empreendimento capaz de custar-lhe a vida. Mas, para o alpinista, dono da capacidade técnica e habilidade suficientes, é uma aventura emocionante, impregnada de desafios, e emoções e satisfações. Então, aqui eles dão um exemplo bem legal. Qual é o poder que essa prática nos dá? Nós nos capacitamos a atingir um estado máximo de felicidade só com o poder do nosso Daimoku, com a nossa fé. E com isso nós temos a mesma habilidade que um alpinista tem de escalar uma montanha. Gente, se eu tiver que subir um morrinho aqui de 10 metros, eu já morro no meio do caminho, porque falta ar, falta resistência. Então, assim, e olha que interessante, hoje nós escutamos relatos maravilhosos e ainda temos um jovem aí com uma luta aí com o pai, e assim, a Risalva perguntou também, quem sou eu? Quem somos nós? Qual é a nossa verdadeira, como as pessoas nos veem e como nós nos vemos? E também para isso é importante o Daimoku, a prática, porque o Gohonzon é o espelho que vai mostrar realmente como eu sou, livre de fantasias, não é? De sentimentalismo. Então, o Gohonzon mostra a nossa verdade. E quando eu tenho consciência de como eu realmente sou e aonde eu devo chegar para ser um Buda iluminado, eu começo a fazer minha revolução humana. E essa capacidade nós temos a partir do momento que nós acreditamos no Nam-myoho Renge-kyo do Sutra do Lótus. Nesse livro aqui, no terceiro parágrafo, fala: o Gohonzon, ele não livra o homem de seus problemas, porém põe em funcionamento a sabedoria e a energia vital oculta no próprio homem, que então passa a saltar fácil e eficazmente as barreiras que surgem em seu caminho. O budismo nunca afirmou existir uma utopia. O que é uma utopia? É uma fantasia, algo impossível de se concretizar. Uma vida livre de problemas, né? De todos os problemas. Ao contrário, a visão budista da vida e do ser humano é muito madura e realista, pois assevera que a pessoa, por ser a criadora de seus problemas, deve permanecer firme e lançar um desafio a si mesmo. Então, a gente cria os problemas ou as causas negativas, na maioria das vezes, a gente não tem nem consciência. E a todo momento eu estou criando causa positiva ou negativa. Mas, quando o resultado dessa causa vem, aí eu quero saber por quê, quem é o culpado, onde foi, quem foi, porque não é? Aí eu vou começar a me preocupar, mas o efeito já está surgindo. E eu entendi uma coisa assim muito clara nesses anos de prática, que é isso. A Risalva falou bem. Quando eu estou passando por alguma situação, não adianta eu ficar buscando lá no passado, o que será que eu fiz para estar passando por isso? Que eu joguei pedra? Para que eu tenho esse marido? Isso daí não importa mais, sabe por quê? Se eu estou sofrendo o efeito, a causa já estava dentro da minha vida e eu tenho que agradecer, porque se o efeito está surgindo da maneira que está, é porque eu transformei até aquele ponto. Se ainda não está bom, o efeito que está surgindo na minha vida não está me deixando feliz, espera aí, eu pratico há 10 anos, mas continuo sofrendo com determinada situação. Olha dentro da sua vida, olha dentro do meu coração, que ponto que eu ainda não transformei? E procura, porque está sempre no coração. É na nossa determinação, é no nosso sentimento. A Risalva falou sobre justiça. Toda justiça será provada e toda fortuna será concedida. Mas então é fácil assim? Eu vou recitar na meu Horengekyo e toda a justiça vai vir para mim de boa? Não é nesse sentido. A gente tem que ter muita consciência e responsabilidade com a nossa vida, com a nossa prática. E o que é justiça? Quando fala toda justiça será provada, me vem à mente assim, o que é justiça? Hoje a gente vê muito justiça pelo lado jurídico, não é? Uma pessoa matou o robô, o que é justo? Ela fica presa. Isso são leis.
do homem. O homem criou essas leis para a justiça. E na etimologia da palavra justiça, ela é um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Então, para nós, que somos, qual é a justiça que nós, budistas, buscamos? É em todos os sentidos. Nas leis humanas, eles deram esse valor para ela, não é? É o princípio básico que mantém a ordem social. Então, é para uma sociedade viver em harmonia, ela precisa de justiça. E sem justiça, as pessoas sofrem. A gente vê muito isso acontecer na sociedade, mas trazendo para a nossa, já que nós somos, cada um aqui é um ser único, como que eu vou buscar justiça na minha vida e na minha sociedade? Eu preciso entender como ser uma pessoa justa. E a justiça, ela é a particularidade do que é justo e correto. É a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Então, Nichikan me fala que se eu recitar, praticar com todo o coração, toda a justiça será aprovada e toda a fortuna será concedida, é isso, é não usar, não deixar o sentimentalismo tomar conta das minhas ações, do meu coração, do meu pensamento. Foi o que, né, falamos aí no começo. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa justa? Uma pessoa justa, ela não cede algo para alguém ou faz algo por alguém porque está com raiva ou sente uma afeição pela pessoa. Ela cede porque é de direito da pessoa. Ou eu vou deixar, vamos trazer aqui todos, a maioria é pai, é mãe, tem os filhos que têm os pais, Michael, né? O pai está lá doente, ele vai praticar, ele vai fazer a prática, a fé, o objetivo dele é para que o pai seja feliz. Mas, como a Silvana bem colocou aí, o pai dele, por justiça, ele vai receber o que a causa, o efeito da causa que ele fez, independente do que eu queira, do que o filho queira. Mas o budismo, o Nam-myoho Renge-kyo, ele tem o poder de influenciar todas as esferas da nossa vida. Então, se o pai está na esfera da minha vida de amor, eu vou levar benefício para essa vida. Eu vou ajudar essa vida a passar por um efeito que seria muito mais danoso ou dificultoso, ele vai passar de uma maneira mais leve, menos sofrida, tanto para a pessoa quanto para nós, que estamos aqui do lado. Então, esse é o benefício maravilhoso do Gohon. A gente não muda a vida de ninguém, mas mudando a minha, eu influencio a mudança do outro. É para isso que nós praticamos, é para isso que nós estudamos, para entender o budismo nessa profundidade e melhorar tudo, desde a minha vida particular, ao meu ambiente, à minha sociedade. Se crer nesse Gohonzon e professar na minha Renge-kyo, não haverá oração sem resposta, nem pecado imperdoável. Toda fortuna será concedida e toda justiça será aprovada. Aí a pessoa vai e pensa assim, ai, eu quero ganhar na justiça, né? Como você mesmo comentou. Só que ela está dizendo, como você disse aí, o que de direito lhe pertence, isso é que é justiça. Aí a pessoa vai e se depara com uma situação difícil, aí ela não ganhou na justiça. Aí não compreende que ela mesma pediu na hora da oração que toda justiça será aprovada, mas ela não merecia ganhar por alguma razão, está na vida dela. Porque se a gente acredita, se a gente entende e acredita que a gente faz causa para ter a vida que tem, o que a gente tem, o que a gente conquista, eu tenho que aceitar tudo que vem. Eu, falando com a pessoa disse assim, está tudo bem com você? Tá, porque eu faço daimoku. E tá tudo bem, e o namorado? Ah, eu tenho um namorado porque eu faço daimoku. Eu tô indo bem porque eu faço daimoku. Eu sou uma pessoa que faço daimoku. Tem muita gente que tem namorado e não faz daimoku. Então, a gente precisa ver o que é que a gente está fazendo para ter o que tem.
O Daimoku vai fazer, vai me ajudar a ser uma pessoa melhor para eu conseguir o que eu tenho da melhor forma. Não para o Daimoku me dar um namorado, assim era muito bom, não existia nenhuma solteirona solitária na vida, já estava todo mundo com namorado, porque eu faço Daimoku para ter um namorado e eu vou ter? Será que eu estou fazendo causa suficiente para isso, né? O que é que as pessoas pensam ou dizem de você? A gente não deve olhar para fora. A gente não deve se influenciar pelo que o outro, depender do que o outro está dizendo de mim. A gente olha para dentro da gente, o que é que eu estou pensando de mim? Porque se eu penso que eu sou uma pessoa fraca, eu sou fraca. Se eu penso que eu sou uma pessoa forte e confiante, eu sou confiante, eu sou forte. Para que é que eu oro? É para eu enxergar dentro de mim o que é que eu preciso ser. Para minha satisfação e para minha felicidade. O que a outra pessoa está pensando de mim, está dizendo de mim, se eu for olhar para fora para avaliar isso, eu corro o risco de ser arrastada pelos 8 ventos. Porque se ela diz que eu sou feia, eu me suicido. Se ela diz que eu sou bonita, eu me envaideço a ponto de achar que eu sou a rainha da Inglaterra, sei lá, qualquer coisa aí. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente ora para a gente ser a gente mesmo. Eu oro para reconhecer que eu sou o próprio Goronzo. Eu sou tudo que descreve o Nam-myoho Renge Kyo. Aí eu sou confiante. Aí eu sou feliz. Isso é o que importa para mim, não é? Se eu sou feliz, eu sou benevolente. Olha quanta coisa que a gente arrasta quando a gente recita Nam-myoho Renge Kyo e quando a gente adquire essa confiança. A gente arrasta tudo isso de bom para a nossa vida. O relacionamento da gente muda com o marido, com o vizinho, com o inimigo, com aquela pessoa que a gente tinha raiva, a gente deixa de ter, um dia não sente mais raiva daquela pessoa. Isso sim, mas eu cuido disso quando eu olho para dentro de mim, não para fora. Se eu olhar para fora, eu entro em conflito comigo mesmo, porque fulano está dizendo que eu sou uma pessoa e eu fico em dúvida, será que eu sou, será que eu não sou? A gente cresceu acreditando nisso e criando esses paradigmas, essas crenças erradas, que são ilusões. Eu oro para evidenciar o que tem dentro de mim, da minha pessoa. Eu oro para evidenciar tudo que um Buda pode ser e que é. Sou eu, você e qualquer um. Oi. Vamos lá, lindo, diga aí. Como você falou, né? Eu fui criada numa família assim que era muito protetor. Assim, tipo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, né? E eu fui criada assim. Então, quando eu saí no mundo, eu fiquei toda perdida. Eu perdi a minha identidade. E isso que eu estou lutando para recuperar, né? Sou eu mesmo. Você vai conseguir. Sabe, quando eu exponho na frente de todo mundo, eu fico tão nervosa que eu não consigo nem falar. Mas eu vou lutar, vou conseguir. Falar é falta de prática. Exatamente. A gente vai praticando até chega uma hora que aí a gente já desembesta, faz como eu. Bem curtinho do BS 2493, que diz assim: o que determina a vitória é a minha disposição de mudar o curso negativo. Todos nós possuímos a força para enfrentar e vencer os obstáculos, pessoal, familiar ou na organização. Quando mudo meu coração, minhas atitudes e meu pensamento, faço emergir de dentro de mim a coragem e a esperança, e assim começo a enxergar que existe
solução para todos os problemas. Muito obrigado, gente.